Oi, gente. Boa noite. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. Estamos nos aproximando do término da primeira quinzena do primeiro mês do ano. 2023 já chegou, ainda estamos no primeiro mês, temos um ano inteiro pela frente, um monte de coisa para pensar, um monte de coisa para realizar, um monte de coisa para fazer. Mas a despeito de tudo que temos para fazer, o meu desejo é que você tenha uma vida mais próxima de Deus. Tenha um relacionamento mais íntimo com Jesus. E em Jesus você cresça, que você amadureça e que você descubra qual é a vontade de Deus para a tua vida. Por isso, no último domingo eu falei sobre isso. Abrimos a Bíblia em João, capítulo 15, e ali estudamos sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus espera de mim em 2023. Esse foi o tema do último domingo e eu quero aprofundar aqui um dos pontos. Nós trabalhamos no último domingo sobre as personagens apresentadas por Deus nessa ilustração, o agricultor, Deus, Jesus, a própria videira verdadeira, nós, os ramos e os frutos. E nós então analisamos isso no domingo, procuramos aprender um pouquinho mais com Jesus e entender qual é a vontade de Deus de maneira mais profunda e ampla, geral para a nossa vida, não tão específica. Isso porque, na verdade, às vezes a gente está preocupado com a vontade específica, o que Deus quer para o meu casamento, o que Deus quer para a minha área profissional, o que Deus quer a respeito, Deus quer que eu more nesse endereço ou naquele endereço, que eu vá para essa empresa, para aquela empresa, para essa cidade, enfim. Deus quer que eu preste tal concurso. Nós estamos, às vezes, preocupados com coisas muito particulares e nos esquecemos que antes dessas coisas pequenas, comparadas com tudo que Deus tem para a nossa vida, Deus tem uma base maior que Ele quer que nós estejamos atentos e que a gente viva de acordo com isso. Então, no domingo último, nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que Deus tem uma vontade para as nossas vidas e que precisamos crescer nela. Precisamos amadurecer nela, entendendo qual é a vontade dele para nós. Então, domingo falamos sobre o que Deus espera de mim para o ano de 2023, para esse ano, um novo ano que se inicia. Fizemos isso olhando para João 15. Então, eu quero que hoje, você aí, onde você estiver, você esteja atento para aquilo que Deus quer falar com você, que você busque crescer, amadurecer e aprofundar o teu relacionamento com Deus. E hoje eu quero focar num dos pontos, não propriamente um ponto, mas sim analisando ali uma das do trabalho de Deus em nossas vidas. Para que isso te ajude a você administrar a tua vida, os planos que você tem e aquilo que você espera para você, para esse ano, de forma que você se conforme à vontade de Deus. Ok? Então, fecha os teus olhos rapidamente, se você puder. Nós vamos orar, falar com Deus, pedir a Ele que nos dê a direção para essa reflexão. Deus querido, eu quero pedir a tua bênção sobre cada pessoa que está conectada comigo agora, cada pessoa que acessou esse vídeo, seja nesse momento ou seja no futuro, mas pessoas que estão buscando a vontade de Deus para as suas vidas. Pai, a minha oração é que cada um de nós aprenda a reconhecer o teu querer de maneira ampla e profunda, de maneira geral, mas ao mesmo tempo que nos conduza para o hoje, para o agora, poder fazer a tua vontade. Abençoa a minha vida, abençoa aqueles que estão comigo, os membros da igreja, aqueles que não são membros, que se conectam com a gente, mas que eles possam aprender a direção de Deus para as suas vidas. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Olhando já para o texto, para a palavra de Deus, para aquilo que nós vimos no último domingo, nós falamos então sobre esse tema, o que Deus espera de mim em 2023. Nós fizemos reflexões em João 15. Então, queridos, eu quero aqui trazer os dois primeiros versos, depois eu vou lembrar você de todo o contexto que nós lemos, mas o texto diz o seguinte: Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então aqui a gente vê Deus, a gente vê a presença de Jesus, Jesus sendo a videira verdadeira. Nós vemos que nós somos os ramos, o texto continua e vai falando que nós somos os ramos, estamos ligados nele, e vemos que o objetivo de estarmos ligados nele é dar frutos. Nós vemos aqui, primeiramente, o trabalho de Deus.
Deus podando as nossas vidas, Deus cortando aquele que não dá fruto e podando aquele para que ele dê mais fruto. Então, querido, eu quero que você fique ligado, fique atento para aquilo que Deus quer te falar e quero aprofundar com você uma compreensão do trabalho de Deus na sua vida. Nós vimos no domingo passado sobre Deus, o Criador, sobre Jesus, sobre nós os ramos, e hoje eu quero ficar aqui na pessoa de Deus. Eu quero aprofundar um pouquinho naquilo que Deus faz na tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está trabalhando, Deus está agindo e a gente não está percebendo. Deus está realizando o seu trabalho na minha vida, na sua vida, nos nossos corações, ao nosso redor e muitas vezes a gente não percebe. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, se você quer se conformar à vontade de Deus, se você quer que os planos de Deus se realizem na tua vida, você precisa sim estar atento àquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele já está realizando. Agora vamos entender um pouquinho e aprofundar aquilo que nós conversamos no último domingo. No último domingo nós vimos que Deus, como agricultor, ele trabalha, ele prepara o solo. Todo agricultor, antes de plantar qualquer semente, qualquer muda, qualquer árvore, qualquer planta, qualquer cultura, ele vai preparar o solo. Ele precisa saber se o solo está adequado, se o solo tem nutrientes suficientes. Ele precisa preparar o solo para retirar ervas daninhas, enfim, o solo precisa estar preparado. E como é que Deus faz isso com a gente? Como é que Deus faz isso comigo e com você? Deus prepara o coração. Ele prepara o nosso coração. O preparar o solo é preparar o nosso coração. Deus começa a falar com a gente, Deus começa a moldar a nossa vida, Deus começa a trabalhar no nosso coração para que a gente se torne mais sensível à vontade dele. E como é que ele faz isso? Às vezes através de uma palavra que recebemos, e aquilo cai no nosso coração e começa a nos preparar para aquilo que Deus quer fazer. Nós recebemos uma palavra, o nosso coração recebe isso e começa a se moldar para aquilo que Deus quer fazer. Uma outra maneira de Deus preparar o nosso coração, preparar o seu coração, é através das circunstâncias. Às vezes algo desfavorável acontece. E aí o que acontece quando uma coisa assim nos atinge? 99% das pessoas, quando algo desfavorável, quando uma coisa ruim acontece, sabe o que elas fazem? Começam a buscar Deus. Começam a orar mais. Começam a pedir orientação divina. Começam a pedir socorro. Sabe o que é isso? Às vezes, a tribulação vem, as dificuldades vêm, sabe para quê? Para que a gente passe sim a buscar mais a Deus, ficar mais atento nele e o nosso coração se preparar para aquilo que ele quer fazer. Eu lembro de um colega, né, na época de seminário, e esse colega ele trabalhava num banco e ele e alguns colegas foram injustamente acusados de estarem cometendo atos ilícitos ali dentro na administração do banco. E eles ficaram afastados, eles foram afastados imediatamente diante da acusação, foram afastados e enquanto o processo corria, processo interno e depois externo. E durante todo esse período, imagina você, um pai de família, estando afastado, estando distante, sendo acusado de algo que você não fez, não podendo exercer a sua profissão, você sendo acusado de ser uma pessoa desonesta. Como é que fica o seu coração no meio disso tudo? E esse colega meu, ele me disse, certa vez, quando eu conversava com ele, nesse período, nesse momento, ele disse, olha, eu sinto que Deus está me preparando. Porque nesse momento de dor, de dificuldade, eu tenho orado muito, tenho buscado muito a Deus. Eu não estou trabalhando, disse ele. Eu não estou trabalhando, então eu dedico a maior parte do meu tempo para a oração e para a leitura da palavra. Eu vou me fortalecer em Deus. Gente, essa adversidade é Deus preparando o coração. Então o trabalho de Deus, que como nós vimos, e eu vou repetir isso aqui, é um trabalho perfeito, Deus trabalha com perfeição. Inúmeras vezes o que ele faz é isso. Ele permite que uma situação difícil aconteça, que uma situação adversa, que algo contrário à nossa vontade, até mesmo que alguém de má fé nos prejudique, não que isso seja da vontade dele, mas ele permite que aconteça, mas nada disso é em vão, porque ele tem a oportunidade de trabalhar e preparar o nosso coração. Então, quando Deus prepara o solo para lançar as sementes, ele prepara o nosso coração. Para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, você precisa permitir que Deus prepare o solo do teu coração, para você estar receptivo àquilo que Deus vai fazer. Ele quer moldar a tua vida.
Ele quer fazer com que você esteja pronto, preparado, seja um solo fértil para as sementes que ele lançar possam crescer e se multiplicar na tua vida dando fruto. Mas para isso o coração precisa estar preparado. E agora, o que a gente faz? O que muitas pessoas fazem diante das adversidades, diante dos tempos difíceis? Endurece o coração. Fica bravo com Deus, fica indignado com as circunstâncias, briga com as pessoas, fica revoltado porque Deus permitiu que algo ruim acontecesse. E aí nós perdemos a oportunidade de ter o coração como um solo bem preparado para que ali possa nascer algo chamado vontade de Deus, que vai dar frutos no futuro. Então lembre-se que as experiências que você vai viver no decorrer desse ano, sejam elas nos relacionamentos, no casamento, na vida profissional, na vida acadêmica, Deus vai te dar a oportunidade de ter o coração trabalhado por Ele, de ter esse solo preparado por Ele. Então, presta atenção nisso. O que mais? A gente viu que o trabalho do agricultor é plantar a semente. Então, Deus, como agricultor, ele prepara o solo e ele planta as sementes ou as mudas. E o que é isso? É Deus agindo na nossa mente. Quando Deus está querendo que a gente realize alguma coisa, Ele coloca na nossa mente, na nossa ideia, aquilo que Ele quer que a gente faça, a vontade dEle. Então, fica ciente de uma coisa, Deus nunca fica sem revelar a sua vontade para nós. Ele pode até demorar, e esse demorar pode ser porque Ele está preparando o solo. Mas Deus nunca vai ficar sem revelar a vontade dEle quando Ele quer que você realize alguma coisa. Então, quando Ele tem planos para você, Ele vai revelar. Às vezes os planos não estão claros, a vontade dele não está tão clara, porque ele está trabalhando no nosso coração. Mas ele vai colocar a vontade no nosso coração, na nossa mente, de realizar a vontade dele. Então, Deus vai revelando a sua vontade, o seu querer, para que a gente possa executar. Isso é Deus lançando as sementes no nosso coração. Deus nos dando planos, nos dando ideias, nos dando visão, nos dando querer. Então, Deus ele vai trabalhando na nossa vida, fazendo com que nosso coração vá se aperfeiçoando, sendo moldado, sendo trabalhado, para que no momento certo ele plante as ideias no nosso coração e diga, olha, minha vontade para você é seguir por esse caminho. Você tem que realizar essas ações, tem que realizar essas obras. É por aqui que você tem que ir. Então, meu querido, Deus ele vai agir na sua mente, ele vai iluminar a tua mente. Através da palavra, através das circunstâncias, através do Espírito Santo que fala no teu coração, através de pessoas que ele vai usar para falar no teu coração e te dar a direção para onde você tem que ir. Te dar as ideias para que possam ser plantadas e um dia frutificar. Mas Deus vai trabalhar no seu coração, preparando o solo, mas também na sua mente. Deus vai agir ali também. Então não endureça o coração e não feche a mente. Permita que Deus revele a vontade dele para você. Ok? Presta atenção nisso. Depois diz o texto que Deus, ele, né, esse agricultor, ele corta os ramos que não estão produzindo e poda os outros para que produzam mais fruto ainda. Isso é o cultivar, é o trabalhar, é o cuidar da plantação. É a poda, é limpar o solo. Tudo isso ele vai realizando com uma finalidade, que a gente possa crescer, se desenvolver e dar fruto. Como é que Deus faz isso? Realizando a limpeza necessária na nossa vida. Já parou para prestar atenção que muitas vezes Deus ele permite que algo aconteça ou ele faz algo na nossa vida que nos desagrada, que nos faz ter um sentimento de dor, de sofrimento? Sim, Deus realiza coisas que nos fazem sofrer. Parece uma heresia isso, né? Mas eu vou explicar o porquê. Por que Deus nos faz sofrer? Porque diante do sofrimento há crescimento. O sofrimento faz parte da vida. Olha só o exemplo de José. Você acha que José não sofreu quando os irmãos tentaram vendê-lo, tentaram matá-lo, depois colocaram ele lá no fundo daquela cisterna e depois venderam ele para os egípcios? Você acha que isso não envolveu sofrimento? Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E esse permitir dele, ele trabalha no nosso coração, na nossa mente e realiza a limpeza na nossa vida. Isso ele vai fazendo. Vai realizando a limpeza, tirando de nós orgulho, tirando de nós altivez, tirando de nós sentimento de autossuficiência,
tirando de nós atitudes ou comportamentos pecaminosos, tirando de nós ou trabalhando para que saia de nós, para que a gente se livre daquelas coisas que são pecado e até daquelas que, mesmo não sendo pecado, como diz Hebreus, são embaraços que nos prendem e tiram a nossa capacidade de desenvolver mais rapidamente, de atingir aquilo que se chama de velocidade de cruzeiro, né? Um navio, ele tem a capacidade a embarcação sai e de repente ela tem mar aberto à sua frente e ele tem um destino do outro lado do oceano e ele atinge a sua velocidade aonde ele vai procurar manter esse mesmo ritmo para poder chegar em menor tempo possível no seu destino. Mas muitas vezes um navio ele precisa de manutenção. Às vezes é preciso tirar do casco do navio sujeiras, imperfeições, preciso tirar dali do casco do navio crustáceos que se acumulam ali, se grudam ali e que vão impedindo que ele atinja a velocidade no seu melhor potencial. Então Deus realiza a limpeza na nossa vida. Porque às vezes a gente está tão cheio da gente mesmo, tão cheio do mundo ao nosso redor, que as coisas vão grudando na gente e que se a gente não faz a limpeza, a gente não atinge a nossa melhor velocidade, o nosso melhor potencial, a gente não atinge a liberdade que o Espírito Santo precisa para agir através de nós. Então, quando ele vai cultivar a vinha, é porque ele está realizando limpeza em nossas vidas. Que Jesus ilustrou isso com a poda. Para você produzir mais frutos, você precisa ser podado. E ninguém gosta de ser podado porque podar dói, causa sofrimento. Você precisa perder, precisa abrir mão, precisa permitir que algumas coisas fiquem para trás, precisa renunciar a algumas coisas. A poda é isso. A videira perde ramos, perde folhas, perde galhos, perde ramos durante a poda. Você está disposto a realizar, a permitir que o Espírito Santo realize uma poda na sua vida? Quem sabe o ano de 2023 vai ser o ano da poda no seu coração. Deus vai tratar de maneira que vai doer. Você vai ter que abrir mão de coisas, vai perder coisas. Mas sabendo que é o trabalho de Deus, você está disposto a continuar para que lá adiante você possa produzir frutos? Então, querido, presta atenção. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não se endureça. Não feche o coração nem a mente para aquilo que Deus quer e pode fazer na tua vida. Mas ele vai ter que limpar. Deus não trabalha no meio da sujeira. Sabe? Deus não trabalha no meio do pecado. Deus não trabalha no meio de coisas que estão ocultas. Ele limpa a nossa vida. Sabe? Né? Você que gosta de cozinhar, por exemplo, eu gosto de fazer doce, gosto de fazer sobremesas. Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma sobremesa, vou fazer algum bolo, alguma coisa, às vezes tem lá, alguém deixou na pia um copo, um prato, alguma sujeirinha ali, alguma coisa, ficou ali, acumulou do decorrer do dia. Eu não consigo começar a cozinhar sem antes limpar tudo aquilo. Sem antes tirar as coisas dali, limpar e deixar aquelas coisas separadas. Então, se a gente mesmo não consegue trabalhar no meio da sujeira, a gente precisa limpar as coisas antes, por que Deus faria diferente? Aliás, com quem que a gente aprende isso? A gente aprende com Deus. Agora vai para frente um pouquinho e presta atenção que Deus é Ele, como agricultor, que colhe os frutos. Querido, sabe o que isso significa? Significa que os frutos não são para nós mesmos. Os frutos não são para a vinha, são para o agricultor. Os frutos não são para a videira, não são para os ramos. Os frutos são para o agricultor se deliciar com os frutos. Sabe o que isso significa? Que tudo é para a glória de Deus. Então, tudo que realizarmos na nossa vida, tudo que fizermos, para onde formos e realizarmos a obra de Deus junto com Ele, nada disso é para a nossa glória. Nada disso é para que a gente se encher de soberba, de se encher de orgulho e dizer assim, ó, eu me tornei uma pessoa melhor, eu fiz e abençoei tal pessoa, eu cresci, eu amadureci, passei por um momento difícil, mas eu resisti, eu continuei firme, sou um super espiritual. Tem gente que às vezes vive assim, mas na verdade tudo é para a glória de Deus, é para que Ele desfrute, não eu. É claro que a gente tem bênçãos e a gente desfruta de Deus, de Jesus, dos presentes que Ele nos dá. Mas presta atenção numa coisa. Não é para que a gente tenha glória. Tudo na nossa vida, Deus preparando o coração, agindo na nossa mente, Ele realizando limpeza,
é para que Ele seja glorificado. É para que Ele receba e colha os frutos. Então, tudo que você fizer, a partir de um coração preparado, de uma mente onde Deus agiu, de uma limpeza realizada na vida, todos os frutos disso têm que apontar para Deus, não para nós mesmos. Por isso, quando você, por exemplo, realiza uma boa ação, cuidando de alguém, oferecendo um almoço aqui na igreja, como a gente faz, cuidando de alguém que está doente, visitando alguém, nada disso é fruto para glorificar a você. Isso é um fruto que tem que demonstrar a natureza de Deus. Nós vimos isso domingo. Então tudo é para a glória de Deus. A minha pergunta para você é: quando as pessoas olham para a sua vida, elas enxergam a glória de Deus? Elas enxergam o que Deus está fazendo? O que Deus pode realizar na humanidade? Elas enxergam o amor de Deus? Elas enxergam que elas são amadas por Deus e Deus gosta delas e Deus quer derramar vida sobre elas e que Deus é merecedor de receber honra e louvor? Ou as pessoas olham para você e só enxergam você? Ou pior, as pessoas olham para você e só enxergam os problemas dos quais você reclama? Reclamar dos problemas, em especial para quem não é filho de Deus, é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Porque isso não revela em nada quem é o nosso Deus. Se você é discípulo de Jesus e você reclama da vida para quem não é discípulo de Jesus, você está manchando o nome dele. Agora, quando você enfrenta de maneira positiva e obediente aquilo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, você faz com que pessoas reconheçam quem Deus é, a beleza dele e deem glórias a ele. E afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, para a glória de Deus. É para isso que serve o fruto. Então, meu querido, permita que Deus trabalhe no teu coração. Permita que Ele haja na tua mente, preparando o coração e mente para realizar a obra dele. Permita que Ele faça limpeza na tua vida, no teu viver, no teu cotidiano, nas palavras que você usa, na maneira que você pensa sobre as pessoas, na maneira que você se relaciona com as pessoas, tudo isso. Permita que Deus realize a limpeza. Mas que depois que tudo isso acontecer, que você produzir frutos, não tenta roubar a glória de Deus. Os frutos são para Ele, não para você. Não é para que eu e você sejamos glorificados, mas para que Deus colha esses frutos em forma de honra, glória e louvor do seu nome. Amém? Que 2023 você viva sob essa perspectiva de Deus que trabalha perfeitamente na sua vida. Então, não atrapalha o trabalho de Deus na tua vida. Ok? Que Deus te abençoe, que essa reflexão possa encher o teu coração e te levar a uma proximidade maior com Deus, com Jesus. Não tendo mais dele. Lembra? Falamos sobre isso domingo. Se você não viu, não estava no culto, acessa o vídeo aqui no YouTube e eu falei sobre isso domingo. Não é para que você tenha mais de Deus, mas é para que você queira mais Deus. Não é para que você tenha mais de Jesus, porque Ele já se deu inteiro a você. É para que você queira mais estar com Ele. Ok? Que Deus te abençoe, que você seja cheio a cada dia da graça dEle e produza frutos dignos da videira a qual você está ligado. Deus te abençoe.